Sempre que bebemos água, não fazemos a mínima ideia do que é que está acontecendo no nosso corpo e a importância que ela tem. Não é só a quantidade que interessa. O tipo de água, o momento em que bebemos, a temperatura e até o corpo. O que é que o corpo faz com ela faz toda a diferença relativamente à água que estamos a beber. Quando começamos o dia, o corpo acorda, de certa forma, desidratado. Precisa de água. É ideal começar o dia com 200 ml a 400 ml de água logo de manhã. Primeira coisa que fazemos no dia. Será o suficiente para ativar os rins, os órgãos e o metabolismo. Agora, devemos ter atenção, não deve ser em excesso. Mais do que essa quantidade, e dependendo de cada pessoa, beber demasiada água nessa altura, se for de forma consistente todos os dias, pode mesmo desequilibrar toda a questão mineral do nosso corpo. Então, é algo que devemos ter atenção no dia a dia. Acordar sim de manhã, beber água, mas não em excesso. A quantidade certa para cada um de nós. Beber mais água de manhã e na primeira metade do dia, menos à tarde e quase nada à noite. Dessa forma não sobrecarregamos os rins nem a bexiga durante o descanso. Mas, para além da quantidade e da altura em que se bebe, a temperatura da água também é importante. Preferir sempre uma água tépida ou à temperatura ambiente, nunca gelada, especialmente no inverno. Uma água fria bloqueia o estômago e trava a digestão. O estômago está a uma temperatura de 36 graus e quando bebemos água fria, ele vai arrefecer. E agora vamos ter que produzir energia para voltar a aquecer o estômago para ele estar à temperatura ótima de funcionamento. E que tipo de água se deve beber? Normalmente uma água com um pH entre C8 e C8 é o pH ideal. Nem demasiado ácido, nem demasiado alcalina. Quanto à mineralização, deve existir um certo equilíbrio. Águas excessivamente mineralizadas não são boas para o nosso corpo, desequilibram a longo prazo o corpo. Para além disso, devemos ter atenção à quantidade de sódio e de flúor que cada água contém e o conteúdo de resíduo seco. É essencial para validarmos o tipo de água que estamos a beber. Quando bebemos essa água e bebemos água limpa e equilibrada e o nosso corpo está em equilíbrio, uma das formas que o nosso corpo tem de utilizar a água é utilizar uma água estruturada, que é chamado o quarto estado da água. É essencial ao nosso metabolismo e para o funcionamento de todas as nossas células. Para além disso, é aquilo que faz deslocar os líquidos do nosso corpo. O quarto estado da água é essencial para um corpo equilibrado e saudável. E é o verdadeiro responsável pela hidratação em profundidade do corpo. E qual a quantidade a beber por dia? Este é um tema que é sempre discutível, qual é a quantidade que se deve beber. No entanto, existe uma regra prática, que é 35 ml por quilo de peso corporal. O que é que significa? Para uma pessoa que tenha 70 kg, mais ou menos 2,5 litros por dia. No inverno pode bastar 1,5 litro, reduzir 60% dessa quantidade. Em climas quentes, sempre que existe climas quentes, será sempre um pouco mais. Beber água deve ser um hábito, não apenas uma resposta à sede. Quando sentimos sede, já estamos em desidratação há cerca de 2 horas. A água é mais do que um número de litros. É um ritmo, é a temperatura, é a qualidade e a consciência do que estamos a beber. Cada golo pode ser automático ou um ato de saúde profunda.